Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Conforme mencionado, nós iremos, em ordem cronológica, começar nas Epístolas Paulinas, carta de Gálatas. Nós iremos falar um pouco sobre a sua autoria. Desde a sua introdução ao cânon, a carta ou livro de Gálatas é atribuída à autoria do apóstolo Paulo, como fica claro no versículo que abre a obra. Paulo, apóstolo, não da parte de homens nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Na época em que essa epístola foi escrita, a expressão Galácia era usada normalmente em dois sentidos, geográfico e político. Agora, o propósito de Paulo escrever a carta aos Gálatas. O grande propósito do apóstolo ao escrever esse tratado foi instruir os cristãos da região da Galácia sobre a justificação exclusiva e absoluta em Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus. Os mestres cristãos judaizantes tinham procurado convencer os Gálatas a se revoltarem contra Paulo e os seus ensinos, e eles estavam orientando a praticar os principais rituais da lei, pois, como eles eram gentios, na visão dos judaizantes, eles deveriam, primeiro, ser circuncidados, e segundo esses mestres, eles também deveriam viver um cristianismo baseado nas ordenanças e na tradição judaica. Esses judaizantes, eles eram cristãos judeus que criam que Jesus era o Messias prometido, mas também acreditavam no dever de cumprir as ordenanças mosaicas e especialmente todos os cerimoniais. Dessa forma, começaram a obrigar os gentios novos convertidos ao cristianismo a passar também pelos ritos de circuncisão, acepção de alimentos, guarda do sábado, demais dias sagrados e etc. Igual está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 12. Os judaizantes, eles iam além e procuravam difamar a pessoa e o ministério de Paulo, alegando que o apóstolo não era um genuíno membro do grupo original dos primeiros discípulos de Cristo e que havia suavizado as ordenanças de Deus a fim de tornar a sua mensagem e doutrina mais atraente aos gentios. Paulo trata esses judaizantes de legalistas anticristãos. Os crentes em Jesus Cristo, quer judeus ou gentios, que são os povos de todas as etnias e culturas, conforme a doutrina paulina, desfrutam em Cristo da absoluta e eterna salvação, porque eles foram, primeiro, justificados, Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9, adotados, Gálatas 4, versículos 4 a 7, e renovados, Gálatas capítulo 4, versículo 6 e Gálatas 6, versículo 15. E também transformados em plenos herdeiros de Deus, segundo as próprias promessas da aliança abrâmica, conforme está lá em Gálatas capítulo 3, versículos 15 ao 18. Portanto, a fé no sacrifício e no culto do Cristo na cruz nos liberta para sempre da necessidade de buscar a justificação e salvação mediante as obras, e especialmente por meio do cumprimento de rituais e datas cerimoniais. Confiar apenas nas obras e na lei, com o fim de ser salvo, nos conduz à mesma escravidão sobre a qual vive o povo judeu que ainda não recebeu a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 24. Qual que foi a data da primeira publicação ou por que isso é importante? Certamente essa carta de Paulo aos Gálatas começou a circular entre os cristãos por volta dos anos 48 e 58 depois de Cristo. Contudo, ainda não há evidências mais precisas, pois o estabelecimento exato da data depende do primeiro destino dela. Os primeiros estudiosos afirmavam que Paulo havia enviado essa epístola de Éfeso entre os anos 53 e 57 d.C., endereçando primeiro às igrejas localizadas no centro-norte da Ásia Menor. Outros historiadores acreditam que Gálatas foi escrito preferencialmente às igrejas fundadas pelo apóstolo em sua primeira viagem missionária, na região sul da província romana da Galácia. E ainda outros defendem que esta carta teria sido escrita em Antioquia da Síria, ou Corinto, por volta do ano 50 d.C., depois dessa primeira viagem, porém antes da reunião do concílio em Jerusalém, igual está em Atos capítulo 15. Agora o esboço geral de Gálatas. Saudação de Paulo, apóstolo de Cristo, aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 5. Paulo procura trazer as ovelhas do Senhor de volta ao bom aprisco. Você vai ver isso em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. A plena autoridade apostólica de Paulo e sua idoneidade,
conforme está em Gálatas capítulo 1, versículos 10 até Gálatas capítulo 2, versículos 21. Paulo só pregava o evangelho que Cristo lhe revelara. Gálatas capítulo 1, versículos 10 até o versículo 24. A mensagem de Paulo reconhecida pelos demais apóstolos. Gálatas capítulo 2, versículos 1 ao 10. Paulo, sob o poder do Espírito, repreende a Pedro. Você vai ler isso em Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 21. Como ser salvo após a vinda e obra de Jesus Cristo, o Messias? Gálatas capítulo 3, versículo 1 até Gálatas capítulo 4, versículo 31. A salvação é só pela fé em Cristo e não por meio das obras, conforme está escrito em Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 14. A salvação em Cristo é pela promessa e não fruto da lei, conforme está escrito em Gálatas capítulo 3, versículos 15 ao 22. Todos os crentes são promovidos a filhos de Deus. Gálatas, capítulo 3, versículos 23 até o capítulo 4, versículo de número 7. Paulo suplica aos crentes para que tenham um bom senso. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 7. Não há inteligência e nem fé em voltar à escravidão. Gálatas 4, versículos 8 a 11. Por que se revoltar contra o apóstolo do Senhor? Gálatas, capítulo 4, versículos 12 ao 20. Confiar só na lei é voltar a ser escravo do pecado. Gálatas, capítulo 4, versículos 21 ao 31. O caminho das verdades e da plena liberdade. Gálatas 5, versículo 1 até Gálatas, capítulo 6, versículo 18. Não sacrificar a boa liberdade pela algema do legalismo. Gálatas, capítulo 5, versículos 1 ao 12. Liberdade não é libertinagem ou falta de disciplina. Gálatas capítulo 5, versículos 13 até o versículo 26. A verdadeira liberdade é o serviço cristão dedicado. Gálatas capítulo 6, versículos 1 até o versículo 10. E a vida cristã é feita de sacrifícios voluntários por Jesus, conforme está escrito em Gálatas capítulo de número 6, versículos 11 ao 18. Nós temos aí o auxílio da Bíblia King James atualizada, conforme mencionado no primeiro vídeo dessa série Introdução Geral. Deus abençoe. Se você gostou, comente, curta. Se você não gostou, comente também, nos ajude a melhorar. Deus abençoe, seja abençoado, compartilha e abençoe a vida de alguém.